Nossa aula de hoje, competências do Enem, aula de língua portuguesa. Abordaremos as competências e a importância para a produção do texto da redação do Enem. Aula do terceiro ano, aqui com o professor Delcimar Medeiros. Competências da redação do Enem. Para produzir uma redação nota 1000, é necessário ter consciência dos critérios desse tipo de exame em cada elemento da sua escrita. O Enem tenta objetivar o seguinte, que você tenha adquirido durante a sua vida de estudante nas suas aulas algumas competências, como o conhecimento da norma culta da língua, o domínio da língua que você fala, o entendimento do tipo textual pedido e as táticas de argumentação. O emprego apropriado também dos elementos coesivos, aqueles que ligam as ideias, os pensamentos numa sequência lógica. Então, a competência 1, nas linhas comuns, gerais, essa competência afere se o concorrente apresenta elementos evidentes, ou seja, elementos claros sobre essa diferença da modalidade que é escrita da modalidade também oral. O concorrente terá a competência 1 desconsiderada, ou seja, ficará com a nota zerada neste componente, caso apresente total falta de conhecimento dessa modalidade escrita culta da língua portuguesa. Ele precisa ter muito cuidado com as normas da língua, linguísticas, gramaticais, para que ele não corra o risco de ter sua nota zerada. Como é observado o desempenho do candidato? Primeiro, precário. Desvios gramaticais. 2. Insuficiente. Ainda a presença de muitos desvios gramaticais. 3. Mediana. Apresenta alguns desvios e poucos erros. 4. Bom. Traz no texto pouco ou pouquíssimos desvios gramaticais leves. E, por último, o 5. Ótimo. Mostra-se um excelente domínio da língua portuguesa. Então, na competência 1, será cobrado do candidato o seguinte: primeiro, ter domínio das principais diferenças entre as modalidades oral e escrita. O texto não pode conter gírias, expressões coloquiais, nem marcas da linguagem falada, inclusive abreviações. 2. Dar bastante atenção às regras ortográficas e gramaticais. E, por último, 3. Usar um vocabulário preciso, isto é, utilizar as palavras no contexto adequado e coerente. Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Você deve compreender o tema completamente, escrever, organizando as ideias de forma clara e precisa, para que as coloque em prática em seu texto. Ademais, necessita fazer uma prévia reflexão sobre os assuntos e confirmar seu ponto de vista. Isso significa que relacione as áreas do conhecimento em seu texto para construir sua argumentação e mostre que seu texto é realmente dissertativo argumentativo. Como o candidato será avaliado na competência 2? Primeiro, zerado, quando a fuga do tema e não apresenta a estrutura completa da dissertação argumentativa. Nível 2, precário, tangencia o tema e se mostra superficial, como apresenta traços de outros tipos textuais. Nível 3, insuficiente. Ao reproduzir cópia dos textos motivadores e ausência de uma estrutura do texto dissertativo argumentativo. 4. Mediana. Apresenta uma argumentação óbvia e previsível, mas ainda sem apresentação com propriedade dos componentes desse tipo textual,
que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Nível bom, 5. O candidato mostra que sua redação tem uma argumentação sólida, com linha de entendimento que se aprova ao formato do texto dissertativo argumentativo, passando pela proposição, argumentação e conclusão. 6. Ótimo. Apresenta uma argumentação sólida, apontada a partir de um repertório sociocultural produtivo, com zelo e domínio das etapas que compõem o tipo de texto dissertativo argumentativo. Competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos em defesa de um ponto de vista. Empregar diversas estratégias de argumentação, analogias, dados estatísticos, comparações, causas e consequências, citações e enumerações, além da progressão textual, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, conectados numa sequência lógica e coerência conectado com o mundo real. Você será julgado nessa competência. Nível nota 0. Se o concorrente apresentar subsídios, ocorrências e opiniões não relacionados ao tema. 2. Precário. Quando há pouquíssima relação das informações expostas com opiniões contraditórias sem um ponto de vista. 3. Insuficiente. Existe uma apresentação de informações e fatos sobre o tema, mas sem organização, além de argumentos contraditórios. 4. Mediano. O texto que traz informações e opiniões relacionados ao tema, mas ainda centrados apenas nos argumentos propiciados pelos textos motivadores. 5. Boa. O texto do candidato apresenta um conteúdo coerente com o tema, um texto organizado e com indicativos de autoria. E 6. Ótimo. Mostra um texto com os dados todos completamente pertinentes ao assunto proposto, de modo arranjado, consistente e também convincente. Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos necessários para a construção da argumentação. O que será avaliado? Os parágrafos bem estruturados, uma ideia central, tópico frasal, em que as ideias secundárias serão interligadas. Períodos organizados, conjunto de ideias estruturadas por duas ou mais orações, expressando causa e consequência, tempo, comparação, conclusão ou contradição, citações, subsídios, informações e eventos devem ser retomados enquanto o texto avança, o que pode ser arranjado com o uso de artigos, pronomes e advérbios. Como será avaliado nessa competência? Nota 0. O texto não apresenta elementos coesivos e as ideias são inteiramente fragmentadas, sem uma ordem lógica e clara. 2. Precário. Percebem-se as informações de maneiras um pouco mais organizadas, porém ainda bem fragmentadas. 3. Insuficiente. Notam-se no texto inadequações na formatação e pouco repertório de recursos coesivos. 4. Mediana. Quando a redação apresenta a articulação das partes do texto pouco adequada, com repertório pouco diferenciado. 5. Bom. O texto propõe poucas inadequações de argumentação. 6. Ótimo. O candidato utiliza-se de conhecimento diversificado sobre o tema com repertório amplo. Competência 5. Elaborar a proposta de solução para o problema abordado, mostrando respeito aos valores humanos e considerando a diversidade sociocultural. É preciso que se proponha uma solução para o problema da proposta. Além do mais, sua proposta necessita revelar-se ao leitor como ela será posta em prática. Para isso, você deve informar como ela precisa ser aplicada na sociedade. Quem fará, como fará, quais são as etapas para implementação, com quais objetivos, se é possível de ser executada e não ferir o direito à vida, cidadania, liberdade e também diversidade. Nessa competência, como será avaliado? Nota 0. Quando no texto não existe proposta de intervenção. 2. Precário.
apresenta uma proposta de intervenção vaga ou extremamente abrangente, que tem relação apenas com o assunto central. 3. Insuficiente. A proposta não está articulada com a discussão desenvolvida no texto, escapando da lógica presente previamente. 4. Mediano. O texto tem uma proposta de intervenção mais integrada ao tema e à argumentação apresentada. 5. Boa. A redação se arranja de uma proposta chegada ao tema e sintonizada ao que foi relacionado às linhas anteriores. E 6. Ótimo. Apresenta-se de uma proposta de intervenção excelente, delineada e bem relacionada com o assunto central e aquilo que foi trazido por ele ao longo do seu texto. Não se esqueça, para se fazer uma redação, é necessário, antes de mais nada, pesquisar as várias áreas do conhecimento, ler bastante, adquirir informação e praticar. Se possível, escreva ou reescreva redações sempre.